A gente traz informação de momento. Agora, Josué Gomes e Paulo Scaff anunciaram nota conjunta o fim da disputa pela presidência na Fiesp. Dessa forma, Josué permanecerá no cargo na presidência. E a gente traz a nota para vocês. O Fernando Nakagawa e a Thaís Arbex tiveram acesso a essa nota. Nota conjunta da Fiesp, assinada aqui pelos dois. Naka, vou aqui já trazer alguns trechos para quem está nos acompanhando, essa nota que você teve acesso. Nas últimas semanas, a Fiesp passou por momentos de discussões internas e públicas que representaram um dos grandes desafios na história de mais de 90 anos de nossa entidade. Diante disso, estivemos juntos refletindo sobre nossa federação, a situação da indústria e sua inserção no quadro de intensas transformações, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Concluímos que cabe a nós dar o exemplo de superação de divergências. Assim, decidimos usar toda a nossa energia, capacidade de liderança e de articulação para fortalecer a nossa entidade e impulsionar, a partir dela, o processo de reindustrialização do nosso país, fundamental para o avanço socioeconômico e a realização das mais nobres aspirações de nossa população. Isso passa por uma gestão mais ampla e abrangente da Fiesp. Acreditamos que a participação de todos os sindicatos filiados, por meio de suas lideranças, seja fundamental para o bom funcionamento da entidade. Também é fundamental que o reconhecimento àqueles setores formados por empresas pequenas e médias, fundamentais e empregadoras, seja contínuo e representativo. Trabalharemos juntos, visando a contínua melhoria do funcionamento da nossa entidade e buscando atingir nosso propósito de impulsionar o desenvolvimento sustentável da nossa indústria e do nosso país. Conclamamos a todos que abandonem eventuais diferenças e se unam a nós nessa jornada, com a certeza de que estamos fazendo o melhor pela Fiesp e pelo Brasil. E ali as assinaturas: Josué Gomes da Silva e Paulo Scaff. Ô Fernando Nakagawa, então bandeira branca tá hasteada, é isso? Bandeira branca hasteada. Foi muito interessante observar o que aconteceu na indústria paulista ao longo das últimas semanas e muito interessante ver que nesse comunicado há várias menções à atividade fim das indústrias, que é o processo industrial. Aqui, de fato, há uma concordância, porque, ao fim e ao cabo, a indústria, a Fiesp, precisa defender os interesses da indústria. E não era isso que a gente estava vendo nessa discussão ao longo das últimas semanas. Tinha uma disputa, de fato, política. Era muito menos econômico o assunto e muito mais político. E aí, nesse documento, Carol, eu chamo a atenção para um trecho, porque havia uma diferença bastante acentuada entre os grupos que apoiavam Josué Gomes da Silva e Paulo Scaff, ainda que Paulo Scaff não estivesse ali como titular ou à frente das discussões, mas o grupo de oposição. Entre os grupos, os sindicatos que apoiam Josué Gomes da Silva, estão principalmente as grandes indústrias, os grandes setores. Aí cito a indústria química, indústria de papel, celulose, de cimento, as montadoras, siderurgia, todos esses grandes setores estão junto com Josué. As pequenas entidades menos representativas, estão na oposição. E o texto faz menção a esses setores. É fundamental o reconhecimento àqueles setores formados por empresas pequenas e médias, fundamentais empregadoras, e que é fundamental que seja isso contínuo, esse respeito e esse reconhecimento seja contínuo e representativo. Portanto, há aí uma mudança no jogo de forças, permitindo mais voz a estes grupos que estavam insatisfeitos com a gestão de Josué e, por isso, estavam na oposição. A promessa aqui é de mais voz a esses grupos. E vamos lembrar que a indústria está no centro do debate sobre a reforma tributária e seria muito ruim que a Fiesp, como uma das principais entidades industriais do Brasil, não tivesse coesão para defender os interesses nessa discussão. Pois é, Thaís, o NACA lembra que essa destituição de Josué Gomes, ela se deu por questões políticas, não econômicas. A partir dessa nota publicada, essas divergências, elas
acabam. A gente lembra que a primeira vez que isso acontecia, alguém ser retirado do comando da Fiesp, logo na sequência, Lula chama o Josué Gomes para aquela reunião com os comandantes das forças, ou seja, mostrando ali que ele estava atuando, inclusive participando dessas conversas com os comandantes. Agora vem essa nota num tom de pacificação, não tem mais divergência, Thaís? O que pesou para que essa nota fosse publicada? Carol, o que eu gostaria de chamar a atenção? O Naka já citou que, embora Paulo Scaff fosse o representante maior desse grupo de oposição, ele não estava aparecendo publicamente, ele não colocava a cara publicamente. E aí agora essa nota deixa claro que, sim, era uma oposição Paulo Scaff e Josué. Muito bem notado. Não em nenhum momento foi formalizada essa posição na oposição, né? Exatamente. Então, isso ficou bastante evidente. Falando com algumas pessoas que participaram desse processo, me disseram que a decisão de Paulo Scaff de baixar a guarda, de chamar para essa conversa foi muito determinante, mas tiveram alguns personagens importantes, entre eles o André Sturme, que é o presidente do Sindicato da Indústria do Audiovisual do Estado de São Paulo, que é o Sindicine. Qual era a principal reclamação? Pelo menos oficialmente, era de que Josué, como já disse Naka, não dava atenção para esses sindicatos menores. O que parece é que, a partir dessa carta, chegou-se a um consenso ali, chegou-se a uma... Não sei se dá para dizer unanimidade, mas pelo menos por enquanto não teremos mais tantos atritos. Você mencionou, Carol, o fato de Josué participar da reunião com os comandantes do Exército. Por quê? Porque naquela agenda, um dos pontos a serem tratados era o investimento no Exército, o investimento que precisa da indústria. Então, esse foi o motivo de Josué participar. Então, agora, me parece que ficou bastante claro quais eram as posições e uma carta de papel passada, assinada, com um timbrezinho da Fiesp. A gente tem que dar um voto aí de que a bandeira branca, de fato, foi estendida.